Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais uma aulinha e hoje a gente vai ver vetores. O que é um vetor? Bom, o vetor ele é ali uma ferramenta matemática que vai possibilitar os cálculos com grandezas físicas vetoriais. Então nós vamos utilizar os vetores para representar as grandezas vetoriais. Então o vetor ele é um segmento de reta orientado. Então aqui eu desenhei um vetorzinho A. Representei ele aqui por uma seta. Então, o vetor ele tem módulo, direção e sentido. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas. O módulo é o tamanho desse vetor. Então, esse vetorzinho A aqui, ó, ele tem um tamanho. Esse tamanho é o módulo dele. Módulo ou intensidade são sinônimos. Ele tem também uma direção. A direção é essa reta suporte em que esse vetor se encontra. Então essa daqui é a direção. Então a direção é a reta suporte onde se encontra esse vetor. E a gente tem também o sentido. O sentido é para onde está apontando a seta. Então no nosso caso aqui, esse vetorzinho A ele tem direção horizontal e o sentido apontando para a direita. Então direção é da reta, sentido da seta. Vamos ver aqui agora como que a gente faz soma de vetores. Nós temos dois métodos. O primeiro é a regra do polígono. Vamos ver aqui então como que é a regra do polígono. Quero somar aqui esses três vetores, vetor A, vetor B e vetor C. Na regra do polígono, eu vou unir a origem de um vetor com a extremidade do outro. Como assim? Vamos fazer na prática aqui para ficar melhor. Então, eu vou pegar esse vetor A e vou copiar ele. Então, vou colocar ele aqui para baixo. Vou pegar e vou copiar o vetor B também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a origem do vetor B e vou colocar na extremidade do vetor A, dessa forma aqui. E vou fazer o mesmo com o vetor C. Vou copiar ele aqui. E vou unir a origem dele com a extremidade do vetor B. Então vai ficar dessa forma. Então quem que vai ser o vetor soma, o vetor resultante? Vai ser o vetor que vai unir a origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Então esse daqui, que eu desenhei em preto, é o vetor soma. Então esse vetor soma é a soma vetorial de A mais B mais C. Esse método do polígono aqui, eu posso somar quantos vetores eu quiser. Aqui eu coloquei 3, mas poderia ser 4, 5, 6, enfim, quantos vetores eu tivesse. E nós temos também a regra do paralelogramo. Na regra do paralelogramo, eu consigo somar só de 2 em 2 vetores. Então eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Vou copiar o vetor A, vou colocar ele aqui embaixo. Vou copiar também o vetor B. Bom, na regra do polígono, a gente unia a origem com a extremidade. Aqui na regra do paralelogramo, a gente vai unir origem com origem. Então eu vou unir a origem do vetor A com a origem do vetor B, dessa forma aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma reta paralela ao vetor a partir da extremidade do vetor B. Então vou traçar uma reta paralela ao vetor A e vou traçar uma reta paralela ao vetor B a partir da extremidade do vetor A. Dessa forma aqui. Bom, quem que vai ser o vetor soma? O vetor soma vai ser da origem dos dois vetores até o encontro
dessas retas paralelas. Então, eu vou unir aqui da origem até o encontro das retas que eu tracei. Então, aqui a gente tem o vetor soma. Então, esse vetor soma aqui é a soma vetorial de A mais B. Bom, qual que é a vantagem da regra do paralelogramo? A vantagem da regra do paralelogramo é que se eu conhecer esse ângulo aqui, ó, formado entre os vetores A e B, que eu vou chamar aqui de alfa, eu consigo determinar o módulo do vetor soma através dessa formulinha aqui. E S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Então, com essa formulinha aqui, eu consigo determinar o módulo do vetor S. No entanto, aparecem alguns casos particulares com mais frequência. Então, o primeiro deles é quando o ângulo entre esses vetores for de 0 graus. Quando o ângulo for de 0 graus, os dois vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a gente tem aqui os vetores A e B com a mesma direção e o mesmo sentido. Eu vou pegar esse vetor B aqui e vou unir a origem dele com a extremidade do vetor A. Quem que é o vetor soma nesse caso? O vetor soma vai ser esse carinha aqui. Então, esse daqui é o vetor soma de A mais B. Então, o módulo do vetor soma ele é dado pelo módulo de A mais o módulo de B. Bom, quando o ângulo entre os dois vetores for de 180 graus, quando o ângulo for de 180 graus, esses vetores têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Que nesse caso, quem que vai ser o vetor soma? O vetor soma vai ser esse carinha aqui. E o módulo dele vai ser igual ao módulo do maior menos o módulo do menor. Por fim, quando a gente tem aqui o ângulo entre eles de 90 graus. Então, vou traçar aqui uma reta paralela ao vetor A, uma reta paralela ao vetor B, e quem que é o vetor soma? Da origem dos dois até o encontro dessas retas paralelas. Se vocês separarem, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Aqui a hipotenusa é o S, aqui A e aqui B. Então, como que a gente calcula o módulo de S? Através do teorema de Pitágoras. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Por fim, nós temos a decomposição de vetores. O que é eu decompor um vetor? Eu pegar um vetor e obter duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical. Então, eu tenho aqui esse vetor A, quero então decompor ele, obter as componentes horizontais e verticais desse vetor A. Para isso, eu vou pegar e vou desenhar esse vetor no plano cartesiano. Então, vou desenhar aqui o plano cartesiano. A gente vai colocar esse vetor na origem do plano cartesiano. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente tem aqui o plano cartesiano y, eixo x e eixo y. A gente vai traçar a projeção desse vetor no eixo x. Essa projeção no eixo x eu vou chamar aqui ó, de AX. E vou fazer a mesma coisa no eixo y. Vou traçar a projeção dele no eixo y. No eixo y eu vou chamar aqui de AY. Bom, reparem que esse vetor A aqui está formando um ângulo
com eixo x. Eu vou chamar aqui de ângulo alfa. Bom, notem que a gente tem aqui um triângulo retângulo. A hipotenusa aqui é A. Aqui a gente tem o ângulo alfa. O cateto oposto é AY. E o cateto adjacente é AX. Então vamos calcular o seno de alfa. Quem que é seno de alfa? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então quem que é o cateto oposto de alfa? O cateto oposto de alfa, AY. Quem que é a hipotenusa? É o A. Então seno de alfa, AY sobre A. Então se eu isolar aqui o AY, a gente obtém A vezes seno de alfa. Vou fazer a mesma coisa para o cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Cosseno, a gente sabe que é cateto adjacente pela hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente de alfa? É o nosso AX, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o A. Então, isolando aqui o AX, a gente obtém a A que multiplica cosseno de alfa. Então, a gente obteve aqui uma expressãozinha para o AY e uma para o AX. Então, essas daqui são as componentes do vetor A. A x, a componente horizontal, e a y, a componente vertical. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de vetores para vocês é isso. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para me procurar. Então, abraços e até a próxima aula.